Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Gira na Política. Hoje nós estamos fazendo o primeiro episódio de 2026. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que precisa ser falado. Nós vamos falar sobre neurodivergência, em especial sobre o TDAH, inclusive pessoas com TDAH dentro do ambiente político. E o nosso convidado é o Theo, de BH, e ele tem uma vasta experiência aí no ambiente político. Vou deixar que ele se apresente e que ele conte para nós um pouquinho da história dele e como que ele faz para continuar vivendo nesse cenário com o diagnóstico de TDAH. Ei, Theo, tudo bem? Ei, tudo bem? Prazer, ser recebido aqui, inaugurando essa nova etapa aqui do Gira Político. Fiquei muito feliz pelo seu convite. Olha, dizer que o meu nome é Theo Garzon, eu sou natural de Nova Lima. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte, juntamente com o secretário de Governo Guilherme, a quem eu também mando um abraço, que tem feito um trabalho excepcional lá. E durante esses quase 20 anos de serviço público, fui chefe de gabinete de vereador, chefe de gabinete de prefeito, assessor de deputado federal, chefe de gabinete de deputado estadual, fui chefe de gabinete da Copasa, assessor de vice-governador e assessor de senador. Então, minha vida inteira foi moldada dentro da política, 2 décadas. 2 décadas. Apesar do cabelo branco, eu sou novo ainda, mas 2 décadas. Você está com quantos anos hoje? Eu estou com 37 anos e eu comecei a trabalhar como office boy na prefeitura. Aos 17? Aos 14, que na época podia, era o jovem sim. aprendiz. E aí eu comecei, na verdade, eu moro de frente para a prefeitura. Ah, entendi. Então, assim, a minha família, minha mãe foi chefe de gabinete, meu pai foi chefe de gabinete de deputado, meu irmão foi secretário, atualmente ele é chefe de gabinete de um deputado estadual também, o João Vitor Xavier, quem também manda um abraço, que tem um trabalho aqui na região metropolitana. E então minha vida é política, Sempre fui envolvido com política, as questões sociais, os projetos do terceiro setor. E nós estamos aqui para falar um pouco de TDAH, Exatamente, mas antes da gente entrar exclusivamente no TDAH, percebe-se que você tem uma facilidade para conversar, para andar entre diferentes ambientes. O que você acha que te ajuda nesse trâmite? Eu acho que, assim, tem uma premissa que eu carrego na minha vida que é a gente tem que tratar cada um diferente. Por que eu falo cada um diferente? Cada um tem um especial dentro de si. E eu tento buscar isso. Então, eu tento cativar as pessoas. Tem um filme que eu gosto que ele chama Como Se Fosse a Primeira Vez. É um filme que eu levo para a minha vida. Porque uma mulher, ela sofreu um acidente e o Adam Sandler tenta conquistar ela todos os dias, porque ela perde a memória quando ela dorme. Então, eu levo essa premissa para a minha vida. Eu tento conquistar as pessoas que estão ao meu redor todos os dias. Porque, assim, muito também no trabalho, a gente fica mais no trabalho do que com a família, Sim. Então, eu tento cativar, tento sempre dar aquele apoio para as pessoas, Eu acho que as pessoas precisam muito daquele olhar carinhoso, Que hoje está em falta, Aquela empatia, Assim, às vezes a gente fala muito, o motorista, a pessoa que serve o cafezinho, essas pessoas são especiais e elas têm a importância delas, Não chama elas pelo nome, É isso. Então, assim, eu acho que eu gosto de saber da vida das pessoas, de quem eu convivo, como está a família, quem são os familiares e tudo. Então, eu levo muito isso, eu gosto de dizer que é um olhar mais humanizado na política, sabe? Porque que faz total diferença. A política, ela é muito impessoal, Hoje está muito impessoal, ainda mais com as redes sociais, o telefone. Então, a gente parou de ter o contato físico, E assim, meus amigos, quem me conhece sabe, meus amigos, eu ligo para a pessoa no telefone normal no dia do aniversário. Porque ficou muito impessoal o WhatsApp. Copia e cola. E agora com o chat GPT é Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. E eu não gosto disso. Eu gosto de
de sair vamos se dizer Fora assim, da normal. caixa. Fora da caixa, isso mesmo. Tá, e já entrando no TDAH, você acha que todo esse seu comportamento aí de empatia, de tudo, tem a ver com o TDAH? Tem, porque assim, eu fui diagnosticado com TDAH quando eu tinha 14 anos, né? Meu irmão faleceu e eu tinha 14 anos. E eu era muito apegado a ele. E o TDAH, nós estamos falando há quase 25 anos atrás. Era assim, o TDAH era demônio, peste, não para quieto. E uma frase que eu sempre escutei, que sempre foi uma frase que me motivou a sempre buscar conhecimento, buscar aprendizado, foi a que, assim, ele não vai dar em nada. E, assim, é muito estereótipo, né? O estereótipo. E, assim, e vem de dentro, né? Da família, de pessoas próximas, né? Que são as pessoas que já não toleram a gente mais, né? Então, assim, isso é muito ruim, né? Mas, assim, com o jeito que eu... De educação que minha mãe me deu, né? Também, assim, eu acho que da gente mesmo, quando a gente tem isso, né? Eu sempre conduzi isso e deixei isso em segundo plano e sempre quis tentar tocar a minha vida com coisas diferentes mesmo, porque eu sou diferente. TDAH, não, eu sou diferente, sim. Eu tenho uma certa facilidade para algumas coisas que as pessoas comuns, vamos dizer assim, não têm, e as pessoas comuns têm uma facilidade tremenda de coisas tão simples que eu não domino. Sim. Então, assim, eu até falo muito que, assim, eu não acredito muito que você é capaz de tudo. Você tem que saber o que você faz de bem, quais suas qualidades para você executar aquilo. Porque, assim, eu queria ser jogador de futebol. Não tenta abraçar o mundo. Eu sou da premissa também. Você queria ser jogador de futebol? Assim, eu até quase fui, né? Porque eu joguei infantil, juvenil e júnior no Vila. Mas só que eu não queria isso, eu queria política. Eu queria o contato com as pessoas, estar com as pessoas. Assim, várias e várias vezes a empatia chegou e bateu na porta lá de casa, porque minha mãe sempre foi muito aberta, né? Assim, várias vezes eu chegava com meus irmãos para jantar, tava a equipe toda da coleta de lixo jantando em casa, e a gente jantando junto na mesa com eles. Então, assim, minha mãe sempre foi muito assim, de chegar e pegar tênis meu e dar para outra pessoa, e eu falar, mãe, meu tênis. Ela fala assim, não, mas você tem 3. Então, eu sempre aprendi isso desde pequeno, assim, vão dividir, entendeu? Então, assim, a empatia eu acho que me move muito, sabe? E quando a gente fala sobre TDAH, por que eu achei muito interessante a gente falar sobre esse tema? É um tema que está em pauta, porém, entretanto, todavia, eu falo que hoje as redes sociais, ela dá voz para todo mundo, para quem entende, para quem não entende. E é importante a gente abordar essa pauta, por exemplo, para quem tem TDAH, ver, assim, que tem uma solução. É claro que nós estamos aqui falando para não romantizar. Sim, claro. Porque eu falo que nós, enquanto aqui no meio de comunicação, nós temos uma responsabilidade muito grande de informar a pessoa que está assistindo. Inclusive, o principal papel hoje do Gira na Política é até levar a política de uma forma diferente. Porque nós sabemos que nós vivemos um ambiente que não se gosta de política. Isso. Não se ensina a gostar de política. Por que eu não gosto de política? Não sei. Tipo, a pessoa nem procura saber qual que é o papel. E aí, quando a gente fala de você, que está dentro desse ambiente político, desafiador, lidar com pessoas, com o diagnóstico de TDAH, que a gente vai falar um pouquinho sobre todas as dificuldades. Vamos falar das coisas boas também. Que tem o TDAH... Então, é importante. Eu vejo essa pauta como ela precisa ser levada para outras pessoas. De repente, como você falou aí, o demônio, né? De repente, esse jovem que está ouvindo, o demônio vai dar nada na vida, vai dar sim. Assim, o que eu falo que a política, às vezes, os jovens, as pessoas não gostam da política, eu faço uma comparação muito boa com um jornalista francês que veio no Brasil na Copa do Mundo. E aí ele voltou e escreveu na coluna dele falando assim,
que o Brasil, ele imaginava que o Brasil era uma coisa e o Brasil era outra coisa, porque a imprensa do Brasil só falava coisa ruim do Brasil. Sim. E quando ele chegou aqui, ele foi nomeando, falando as coisas boas do Brasil e falando as coisas ruins da França. Tipo assim, na França a pessoa entra no elevador fumando. E aqui não. É uma bagunça mais organizada. Ele foi fazendo isso, essa comparação, e a política é isso. Assim, tem vários projetos de lei, vários deputados, vários políticos que são de bem. São políticos que fazem para o seu eleitorado, para o seu estado, para o seu município, mas só que não sai na rede. O que sai na rede é o quê? É coisa ruim, corrupção. Então, assim, tem várias coisas que a gente poderia fazer. Mas o jovem tem que entender que tudo se passa na política. Não tem o que fazer. Tem que ter uma lei para ter esse copo aqui. Tem que ter uma lei, tem que ter uma regra. Então, assim, se a gente vira e fala assim, eu não vou entrar na política porque o bom não dá certo. Aí o mal triunfa, que é o que a gente está vendo. Exatamente. Sim, tem deputado que tem 7 mandatos, 8 mandatos. E assim, não que eles sejam ruins, mas a gente precisa de oxigenar a política. Diversificar. Né? Diversificar. E assim, e muitas vezes, assim, às vezes o político ele fica 5 mandatos, aí ele bota o filho. Aí o filho fica mais 5. Aí o neto já vem mais 5. Então não oxigena a política. Então, não tem uma mudança. Não tem a mudança, sabe? Assim, eu acho que deveria, vamos supor, um projeto assim. Olha, se você é deputado, você não vai ser deputado, seu filho tem que ficar 4 anos e depois ele ser. Entendeu? São essas coisas. Sim, para dar uma diferenciada. Mas essas coisas não se discutem. Porque a gente não legisla em causa própria. Sim. Aliás, a gente legisla em causa própria. Então, assim, a política tem muitos projetos legais, assim. Eu falo muito que são projetos que deveriam ter no Brasil, né? Assim, o BBC Loas, né? Que ele, assim, se a pessoa não enquadra na renda, pessoa com deficiência não enquadra na renda, ela não recebe. Mas é um direito dela. E o que poderia fazer? Vamos pegar a pessoa que não entra nessa renda, nós vamos dar um bolsa terapia. Por quê? Essa bolsa terapia ele ia utilizar para fazer TO, para fazer fisioterapia, para fazer fono. Então, você aqueceria o mercado. Por que eu estou falando disso? Porque eu tenho uma filha ela tem uma doença rara que tem 6 no Brasil e 40 no mundo, que é o KCNB1, a Isabela. E assim, devido à minha renda da minha família, a gente não consegue o bebê celoso. Beleza, nós temos condições, mas é um direito dela. Por que não faz isso? TO, nós não temos TO no mercado. Quando tem, é caro para quem não tem condição. E aí, às vezes, as pessoas, elas participam essas pessoas com deficiência, elas vão fazer terapia. Aí o poder público oferta uma vez por semana, isso não vai mudar em nada. Isso não vai mudar em nada, tá enxugando gelo. Entendeu? Então, assim, aí essas pessoas, imagina essas pessoas poderiam sair de um equipamento público e ir para o privado e outras pessoas serem atendidas no público para ter mais terapias, mais dias. Então, assim, eu brigo muito por isso. Eu acho que a gente tem muita gente boa na política, tem muita gente boa na polícia, tem muita gente boa na política, tem muita gente boa na medicina, mas tem muita gente ruim na política, na polícia, na medicina. É assim, a vida é assim. Mas se eu desacreditar que tem gente boa em tudo que é ambiente, aí eu vou entregar, porque aí não tem jeito, né? Não, e a gente tem que parar para pensar que políticas são feitas de pessoas. Então, os seres humanos, eles erram o tempo todo. Não tem como a gente ali falar, não vai ter um erro aqui, não vai. E até porque nós, seres humanos, nós estamos em constante evolução. Porque se a gente for analisar, por exemplo, a política há 10 anos atrás, olha o tanto que ela já mudou. Vou dar um exemplo simples, assim, para não entrar muito nesse assunto. Em 2020, por exemplo, quando a gente ia fazer campanha
de impulsionamento de algum candidato era feito no meu CPF. Sim. Então, se ele fizesse alguma ilegalidade ali, quem que responderia por ele? Você. E aconteceu, que acontece de tudo um pouco ali nas redes sociais. Já nas últimas eleições, não. O candidato ele tinha que ter um CNPJ, tudo organizadinho. Patrocinado por candidato CNPJ. Então, eu falo assim, gente, a bagunça está sendo organizada, é igual o ambiente digital. As pessoas falam assim, mas hoje a gente só fala mal das redes sociais. Tem o lado ruim das redes sociais? Tem. Porque quem usa as redes sociais? As pessoas. Assim como você falou, tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins. O carro, por exemplo, ele é bom, mas se você pegar ele e jogar em cima da pessoa, ele vira uma ferramenta. Então, depende da pessoa que está ali utilizando. Então, quando a gente fala, por exemplo, das redes sociais, da política, da medicina, que são essas áreas assim que costumam estar mais em evidência. E, infelizmente, Theo, você sabia que as pessoas gostam de notícia ruim, né? Lógico. É o que vende, né? Notícia ruim. Porque, assim, tem até um estudo que eu já vi que as pessoas... Tem certas pessoas que elas gostam de assistir notícias ruins para se confortarem. Porque elas falam assim, tem gente pior que eu. Olha para você ver a cabeça. A gente precisa de mais terapeutas aí, ué. Olha para você ver a cabeça, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que evoluir mesmo. E, assim, os jovens irem votarem, sabe? Ver... E uma coisa importante. A gente dá muita importância no voto de prefeito, governador e presidente. E a gente esquece de vereador e de deputado. 80% das pessoas, se você perguntar quem que foi o deputado que ela votou na última eleição, ela nem sabe. E os deputados... Acho que nem o vereador, tá? Que foi o quê? Em 2024. Aí acho que não lembra. Porque eles é que fazem as leis. Eles é que discutem as leis. E aí vem uma lei do Poder Executivo que pode ser uma lei boa, mas ela tem tanta emenda que ela torna uma lei ruim. Porque eles que discutem, eles que tomam as decisões. Então, se a gente não acreditar em pessoas assim que defendem assim, social, defendem a educação, a ciência, defende a inclusão, a gente precisa disso. Porque o mundo nosso é muito plural com as coisas. As necessidades, elas mudam durante o caminhar da gente, né? Então, eu acredito muito que a gente tem que votar mesmo. A gente tem que saber escolher, ver a vida pregressa do candidato, né? Porque hoje em dia, né, você entra na rede social, ele é lindo, maravilhoso, mas ele é cheio de problema. Ou ao contrário, ele é cheio de problema, ele é bom, mas todo mundo tá falando mal. Porque, assim, o poder de seguidores, né, de influenciar. Antigamente, os influenciadores eram pessoas de know-how. Hoje, qualquer um pode falar. É a liberdade. Eu falo que só os globais. É a liberdade, né? É a liberdade. Mas, assim, tem gente que fala cada coisa. E, assim, e aí a pessoa leva, porque, assim, eles falam muito, assim, né, estereotipando, assim, a tia do WhatsApp, né? Eles falam muito isso, né? Porque, assim, é tanta notícia falsa que aí não tem como. Você filtrar ali. Não tem como você voltar atrás. Porque, assim, você pega a notícia falsa, ela vem daqui 20 minutos, tipo assim, 200 mil pessoas viram. É assustador, não é? É assustador. Dependendo de quem compartilhou, vira uma coisa, assim, megalomaníaca. Então, a gente tem que ter responsabilidade disso também, né? E também, se a gente for parar para pensar, o ambiente digital, ele não tem nenhuma década. Aí a gente acha que é muito tempo, mas não. Igual, por exemplo, achava um absurdo isso, mas em junho, o STF, ele começou dar uma organizada ali nas redes sociais. Igual, por exemplo, conteúdos que eram proibidos, que eram jogados lá nas redes sociais. Ok. E aí, como que ia fazer para tirar esses conteúdos? Aí tinha lá que ajuizar uma ação. Para quem que ia entregar a notificação? Não tinha. E às vezes a empresa não tem sede no Brasil. Não, exatamente. Ela não segue a lei brasileira. E aí? Tem tudo isso, porque todo mundo fala assim, a liberdade. Logicamente, todo mundo
Só não luta para a liberdade quem não tem noção das coisas. Só que a liberdade é diferente do poder de tudo. Sim. Porque na rede social pode tudo. Na rede social pode tudo. A pessoa pode entrar aqui, te esculhambar. E aí? E vai dar o quê? Como que vai? Sabe? Então, a gente tem que regularizar, sim. Tá dando igual, por exemplo, os conteúdos que já não podem ser divulgados, por exemplo, conteúdos homofóbicos, conteúdos relacionados a conteúdos voltados para criança, racismo, preconceito, crime de ódio contra as mulheres. Intolerância religiosa. Enfim. E são assuntos que precisam ser falados, que precisam ser debatidos. E quem que vai fazer essas leis? E você tocou num assunto, eu tenho um projeto social que vai fazer esse ano 15 anos, que é um bloco carnavalesco, lá em Nova Lima, que ele chama Bloco na Contramão. E desde o início eu quis fazer uma coisa diferente. Uhum. Mas ele não é só um bloco, ele é um ato político, de que a gente sai com as placas assim, não à homofobia, não ao racismo, contra a intolerância religiosa. Ou seja, na contramão mesmo. Na contramão dos preconceitos, né? A favor dos direitos humanos, porque todo mundo... direitos humanos é para bandido. Não, gente, tem muita gente agora defendendo direito humano. Entendeu? Entendi. E aí eu te falo que tem uma frase no livro que eu fiz, que é o seguinte: você só dá valor pro preconceito quando ele bate lá na sua casa. Bateu lá na sua casa e falou, opa... aí eu vou usar, né? Agora eu vou usar e tal, porque antes não, mas agora vale. Então, assim, eu acho que a sociedade ela tem que sacudir ela para ela ter um choque de realidade, de voltando à tecla de ter empatia com as pessoas. Exato. E falando em empatia, vamos falar sobre você escrever um livro sem nunca ter lido um livro. Naquela câmera ali. Conta pra gente essa... Então, eu sempre tive a dificuldade de ler, devido ao TDAH, eu nunca consegui assimilar as coisas, guardar o que era lido. Sim. E aí eu sempre falei assim, gente, eu nunca vou ler um livro, então um dia eu vou escrever um. Isso com 14, 15 anos. E aí há uns 2 anos atrás eu consegui... escrever esse livro, que é um livro, na verdade, assim, Théo, mas você escreveu um livro, tem poucas, mas é um livro que mostra a minha superação e mostra o que é dentro de mim. Que a gente fala de empatia, amor ao próximo, reciprocidade, a importância de valorizar as pessoas que estão com você no dia a dia. Então, assim, eu até trouxe de presente para você, depois eu vou dar a dedicatória. E eu falo assim, muito se obrigada. Gostar, fala bem, se não gostar, não fala nada. Entendi. Mas, então quer dizer que você leu o livro, então, eu li o livro, escrevi e li o livro. Aí eu li ele 2 vezes já. Tá. Que eu tinha que, né? Mas foi um desafio muito grande, sabe? E a gente acha que, querendo ou não, assim, tem 78 pensamentos aqui nesse livro, né? Então, assim, coisas que, assim, às vezes... Autorais? Todos autorais, graças a Deus. Naquela época, há mais tempo, agora não tinha o GPT, né? Mas, assim, todos autorais mesmo. E eu sempre fui muito de frase de efeito, sabe? Eu sempre fui muito criativo. E eu resolvi colocar algumas delas aqui. E inspirar as pessoas aí. Inspirar as pessoas. E aí, entrando um pouquinho mais no TDAH... nós sabemos que o ambiente político ele exige ali muitas informações, decisões ao mesmo tempo. E aí agora, Théo, seria interessante a gente falar um pouquinho sobre como o TDAH ele influencia. O TDAH ele é uma forma de te segurar ou então de te romper para o mundo, né? Eu costumo dizer que nós que temos TDAH, a gente tem que batalhar para a gente saber qual é a forma, qual é o método que você vai utilizar, o que é o dom que eu falo que Deus nos deu. Né? Porque todo mundo fala, TDAH é um déficit de atenção, né? Tudo pro lado ruim.
Mas e o lado bom? Exatamente. Que é o lado de que fala assim, olha, tem coisa que eu faço muito melhor do que a pessoa normal. Entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu sou muito de escutar as coisas. Desde pequeno, eu sempre fiquei no meio de gente mais velha do que eu e tudo, então eu sempre escutei. Então, se você pegar e falar comigo assim, me explicar, Theo, esse projeto é assim, 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 assado. Eu saio falando igual você ou melhor. Porque eu tenho o auditivo disso, de escutar e gravar. Mas se for ler, eu não consigo. Escrever, eu não consigo. Então, assim, eu falo muito que o TDAH, ele é desafiador. Até você conhecer qual é o seu dom, qual é essa capacidade. Porque, falando sobre TDAH, eu tenho aí também, e o que acontece? O TDAH, ele tem, sim, as suas dificuldades. Eu acho que, igual eu te falei no início, a gente não está aqui para romantizar. Me dói quando, às vezes, assim, eu escuto assim, nossa, mas você é tão inteligente para ter TDAH? Ah, como que você fala inglês e tem TDAH? Ah, como que você dá aula e tem TDAH? Mas é assim, é confuso até para explicar. O TDAH, ele às vezes, o que a outra pessoa neurotípica que a gente fala tem uma facilidade para fazer, o TDAH ele não tem. Eu tenho muita dificuldade com exatas. Eu também. Muita dificuldade. Sou da área de humanas. 99,9% de TDAH tem dificuldade. Em matemática? Então, ó. E aí, o que acontecia? Quando pego o meu boletim, é muito, sim, discrepante. Biologia, 99. E física, química e matemática, os professores reuniam com os outros e falavam, vamos passar, porque... E até hoje eu tenho, assim, hoje o que eu tenho dificuldade? Fazer planilha, de lançar as coisas. Gente, aquilo para mim é uma tortura. Ou então seguir um script, eu tenho dificuldade de direita e esquerda. Enfim, aí a pessoa fala, mas dificuldade para direita e esquerda? Gente, eu tenho dificuldade com direita e esquerda. Em relação à coordenação motora, eu acho que todo mundo do meu prédio já viu eu caindo nas escadas ali. Então, a gente tem vários, assim, desafios e eu sinto que o TDAH, ele vira muito piada, às vezes. Porque o TDAH sai fora da caixinha, né? Você vê todo TDAH, o problema do TDAH, que ele é muito impulsivo. E espontâneo, né? Espontâneo e tem muita ideia. Eu falo que é como se fosse uma tempestade cerebral na minha cabeça. De tanta informação que eu tenho durante o dia. Então, chega um determinado momento que eu estou exausto de tanta coisa que eu estou pensando. Assim, às vezes eu estou assistindo um filme e eu estou pensando em 4, 5 coisas. E aí, assim, e no início, né, você fala, gente, não é possível, tem alguma coisa, porque como que pode, tudo assim... Mas é o que Deus me deu. Então, é o que eu vou romper para buscar fazer coisas que eu possa, com TDAH, trazer informações para as pessoas legais, coisas que podem mudar, né, impactar a vida das pessoas. Inclusive, né? A gente precisa da política para ela aprovar diversas leis aí em relação ao TDAH, por exemplo. Mas assim, e aí o que eu acho que os políticos não entram na questão? Porque romantizou demais. Sim, infelizmente. A pessoa fala assim, esqueceu a chave. Meu TDAH. Não é isso, TDAH não é isso. TDAH é assim, você tem uma dificuldade para você ir para a escola, dificuldade mesmo, né? De tipo assim, você não conseguir executar uma tarefa que foi dada porque é uma tarefa que não te interessa. Prende. Então, é difícil isso. Por isso que eu sou a favor de muito, assim, no início, nos primeiros anos da escola, serem coisas mais lúdicas, para que a gente possa destacar as pessoas. Porque, assim, tem gente que tem a super facilidade de matemática, só que ela tem zero facilidade de conviver com as pessoas. E aí?
Eu prefiro saber matemática ou conviver com as pessoas? Eu prefiro conviver. Entendeu? Então, assim, cada um é cada um. Cada um tem suas qualidades, seus defeitos, mas é uma coisa que eu defendo muito. Oportunidade. Por que oportunidade? Às vezes o menino está ali sentado, está tendo educação física, está tendo futebol. Ele não tem aptidão para futebol. E ele não joga porque ele não tem aptidão. Só que aquele menino é o melhor jogador de handebol do planeta. Mas nem ele vai saber porque ele nunca jogou. E aí ele fica se sentindo excluído, que não faz parte, vai reforçando o lado ruim, por exemplo. E aí ele não teve oportunidade. Então, nem ele sabe que ele é o melhor do mundo, porque ele não teve oportunidade. Então, assim, eu brigo por oportunidade, né? Oportunidade das pessoas estudarem, praticarem exercício físico, fazerem seus tratamentos, né? Terem acompanhamento. E a política, assim, eu particularmente, essa política nova, eu não gosto muito, porque eu sou mais da política tradicional de visitar de casa em casa, de conversar com a Dona Maria, sentar com o seu João, saber... Tomar um cafezinho ali. Tomar um cafezinho, conhecer, saber qual que é a realidade, porque a gente não consegue... você tem que... às vezes, só assim, mas fulano de tal nunca andou de ônibus, mas está querendo falar de ônibus. Não é necessário a pessoa andar de ônibus para saber que tem uma dificuldade no transporte público. Sim. Né? E as pessoas confundem muito isso. Assim, a demagogia é muito grande, né? Assim, até no meio, né? Eu vejo muito no meio das doenças raras, né? Do autismo e tudo. Algumas pessoas que levantam a bandeira na época da eleição, né? E depois esquecem, né? E, assim... eu até usa isso, né, como bandeira. Eu estou para visitar um projeto aqui do Léo Contador. Um abraço para o Léo, porque ele tem uma sala lá, né, para pessoas com autismo, né? Ele estava me contando lá, eu achei muito legal o projeto dele. E eu gosto disso. Eu visito projetos, né? Eu vou muito no Hospital Mário Pena. Tem 15 anos que eu faço ações para o Mário Pena. Assim, durante esses 15 anos, com o bloco, a gente já arrecadou 58 toneladas de alimento, 29 mil litros de leite, já arrecadamos 15 mil litros de água de coco, já arrecadamos 5 mil cremes corporais para as pessoas que estão acamadas, né? Então, assim, eu gosto de visitar esses projetos sociais. Estou com um projeto novo que em breve eu vou anunciar. Pode dar, né? Spoilerzinho, não? Para dar, assim, para trazer perto essas pessoas, porque a gente tem que valorizar as pessoas que fazem os projetos sociais, porque elas abdicam da vida delas no sábado e no domingo para estar num projeto social. Em prol de outras pessoas, né? Em prol de outras pessoas, né? E eu sou muito de homenagear, eu gosto de homenagear as pessoas, eu gosto de ir e falar, obrigado por ter me ajudado, Deus lhe pague por isso e tal, porque as pessoas, elas... eu tive um episódio que tem uma pessoa lá em Nova Lima, o Emerson, ele toca na banda, assim. Se ele parar hoje, o carnaval da minha cidade dá uma acabada, sabe? E eu homenageei ele chorou no dia da homenagem, porque ele falou, Theo, eu nunca recebi homenagem. E toca na vida de quantas pessoas, assim, fazendo a diferença, Fazendo a diferença, ensina os meninos e tudo. Nunca recebeu uma homenagem. Aí você para pensar, mas a homenagem é boba. Não é boba. Não é boba. É um reconhecimento que a pessoa... E a gente tem que reconhecer quando está vivo. Sabe por quê? Que às vezes você vai reconhecer uma pessoa que já faleceu, a família fala assim, não, tem que ir lá naquela homenagem, lá o trem chato. Mas para a pessoa ia ser um evento importantíssimo, né? Eu acho que eu estou demodé, porque eu valorizo as coisas que são, assim, bem de antigamente mesmo, sabe? Entendi. E quando a gente fala em relação, assim, ali no seu dia a dia, no seu trabalho, o que você acha que o TDAH te ajuda e o que você acha que ele te atrapalha? Olha, o TDAH ele me ajuda muito na questão pessoal.
com as pessoas, a relação pessoal com as pessoas. Eu tenho uma certa facilidade para lidar... De comunicação. De comunicação, de lidar com as pessoas, cativar as pessoas. Uhum. Agora, o TDAH, ele é uma coisa assim... eu costumo dizer que, para mim, no meu trabalho, o TDAH não me interfere tanto porque eu faço o que eu amo, o que eu gosto. Uhum. O TDAH, ele tem a dificuldade quando ele faz uma coisa que ele não gosta. No livro eu falo, no dia que eu acordar de manhã e falar assim, o que eu estou indo trabalhar? Nossa, eu estou indo para aquele serviço? Eu vou ter que mudar de serviço. Porque eu tenho que fazer a coisa que eu amo. Obviamente, a gente não consegue fazer tudo que a gente ama. Ainda mais adulto. Ainda mais adulto. Mas, assim, enquanto eu tiver a facilidade e ter esse poder de mudar esse rumo, eu vou fazer, porque, assim, tem uma palavra-chave que é da minha vida, que é vocação. Uhum. Eu faço por vocação as coisas. É ruim a gente ficar falando da gente mesmo, mas a gente tem essa dificuldade, né? Mas eu gosto da palavra vocação, é porque quando a pessoa está fazendo com vocação, tudo é leve. Você não vê o tempo passar. Não vê o tempo passar. E, assim, o TDAH, assim, às vezes o esquecimento do TDAH, né? Assim, data. Mas eu também não tenho tanta essa dificuldade. Mas, assim, às vezes, né? Às vezes você sai do carro, você volta 3 vezes para fechar o carro. Assim, isso são umas coisas, assim, que tem, sabe? Que já é. Manias. TDAH tem muita mania. Eu, particularmente, tenho muita mania de algumas coisas, sabe? Mas, assim, eu tenho, graças a Deus, seguido e com fé e, obviamente, com a ciência, né? Uhum. Eu tenho conseguido alcançar aí as coisas que eu já almejei na minha vida, graças a Deus. E o que a gente tem que parar para pensar também em relação a isso é que o TDAH, ele nasce TDAH. Isso aí. Então nasce, cresce, reproduz e morre. E morre, não muda. E é interessante a pessoa saber que talvez quem esteja nos assistindo fala assim, mas o que é esse TDAH? Como que ele acontece? Na verdade, resumindo, o cérebro da pessoa que tem TDAH, ela produz o neurotransmissor chamado dopamina. Então, o próprio nome já diz aí, dopa. Então, como o cérebro do TDAH, ele produz menos dopamina, então o TDAH, ele só consegue focar, que todo TDAH, ele tem um hiperfoco naquilo que ele gosta. Então, assim, eu já tive muito problema com esse meu hiperfoco de começar a trabalhar às 5 da manhã, e aí eu falo, gente, eu tô com fome. Aí eu olhei no relógio, era 5 horas da tarde. Então, assim, de lembrar, tem que beber água, tem que almoçar. Como assim tem que almoçar? Porque a gente parece que entra num outro planeta que você não vê a hora passar, Mas você tem que estar fazendo o que você gosta, que ali o cérebro vai liberando a dopamina. Então, por isso que o TDAH, às vezes, ele... escuto muito falar assim, faz o que quer. Não é isso, é porque é biológico. E é difícil explicar isso para as pessoas, né? Não, muito. Igual, por exemplo, eu detesto academia. Eu chego na academia, eu falo, falta 29 minutos para eu ir embora, falta 28 minutos para eu ir embora. Porque aquilo ali, para mim, é como se fosse algo assim, obrigado. Agora, já teve períodos principalmente em 2024, eu comecei a trabalhar às 5 horas da manhã e tá 11 horas da noite, e assim, ligado no 320. Só que a nossa saúde cobra muito por isso também, né? Cobra, né? A fatura vem, né? Então, assim, tudo que é em excesso, né? Excesso já é uma palavra que fala excesso, excedeu, né? Então, eu também, eu gosto muito, aí eu tento focar, eu gosto muito de filme e série. Assim, eu sou uma pessoa, e eu durmo tarde, eu tenho dificuldade para dormir, e eu tenho que tomar um remédio para dormir. A gente tem que lembrar que o TDAH, ele tem uma dificuldade para Então, assim, eu sou uma pessoa que assisto 2 filmes por dia. Netflix, HBO, tem uns que eu já zerei. Porque assim, para eu dormir, eu tenho que assistir. Eu durmo meia-noite, 1h30 da manhã, sabe? Então, assim,
Aí no outro dia eu acordo assim, tem dia que eu acordo 0, mas tem dia que eu acordo ruim. Mas tem que levar. Aí você vai fazer o que você gosta, o que você ama, no meio do caminho você já, na hora que você tá vendo lá, você já tá bem, já tá ótimo o dia, já tá tocando, já tá com 300 projetos na cabeça para executar, né? Porque o TDAH tem esse problema. O TDAH, ele tem um problema assim, nossa senhora, vou fazer um projeto. Faço projeto e tal, começo o projeto, no meio do caminho você fala, o que eu fui arrumar? Pra que eu fui... A dopamina acabou ali. Pra que eu fui mexer com isso? Nossa, aí que dá frustração, né? E assim, projetos eu já fiz inúmeros. Vários deram certo, vários deram errado, vários nem chegaram a ser iniciados. Mas é isso, eu não vou desistir, né? Vou continuar nesse caminho. E o bom é que a gente vai desenvolvendo uma criatividade ali. E o TDAH também ele tem uma dificuldade em relação à percepção de tempo. Tem. Você sabia que o nosso bate-papo já está quase acabando? Não é possível. Mas quando você falou que era 40 minutos, eu sabia que não ia dar certo. Porque 40 minutos para mim é como se fosse 3 minutos, né, de falando. E eu falo demais, viu, gente? Vocês desculpam, mas é porque quando a gente tem a oportunidade de pegar um microfone desse, igual do Gira Política, que passa aqui, né, na região de Betim inteira, né? E, assim, um assunto que você gosta? Um assunto que eu gosto, né? E, assim, é um veículo de comunicação que a gente vê que tem credibilidade, né? Que não é um veículo que fica disseminando fofoca, fake news, né? Até a direção aqui está de parabéns. Eu acredito que esses projetos e essas empresas, assim, que fazem levar a informação fidedigna para os munícipes daqui, né, de Betim, né? Que bom, fico feliz. Que conselho você daria para alguém com TDAH que, de repente, ele quer atuar na política ou num espaço de poder? O conselho primeiro que eu dou é o seguinte, você tem que saber qual é a sua habilidade. Igual eu falei anteriormente. Não vai achando que você é capaz de tudo. Não tem isso. Eu sou capaz de tudo. Não. Você é capaz de executar as coisas que você tem aptidão. E quando você tem aptidão, você vai executar bem. Então, o TDAH, eu acho que para você que é TDAH, né, eu acho que você tem que saber o que você quer. Mesmo que isso é uma coisa fácil de falar, mas para o TDAH é extremamente difícil. Mas você tem que ver aonde que você pode chegar e executar as coisas bem. Eu tinha te falado uma coisa quando nós conversamos quando você me fez o convite, que eu te falei, e eu acho que você não mencionou isso, que eu falei que a política é uma selva. Ah, sim, sim. Por que a política é uma selva? Por que a política é uma selva? Porque você vale na política o que você está, não é o que você é pessoa. Você está prefeita, então você vale muito. Você é ex-prefeito, você vale nada. Porque passou, o bastão passou. Então a gente tem que parar com isso. Nós temos que reconhecer e ver a pessoa. Quem é a pessoa, como ela é. Porque cargo passa. Né? Eu, mais do que ninguém na política... Você já teve quantos cargos? Já tive um tanto e sei que é isso. Mas... com a facilidade de cativar as pessoas, quando eu saía de determinado cargo, eu continuava a manter o relacionamento com as pessoas. Porque as pessoas, de fato, afastam. Elas afastam. Você fala assim, quando troca de cargo? Eu era chefe de gabinete de um prefeito e ele renunciou para assumir a vice-presidência da Copasa. E aí renunciou e tudo. No outro dia eu fui na casa dele. Ele acordou, era tipo umas 10 e pouco, assim, ele acordava às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Aí ele acordou, ele saiu assim, eu tava lá, ele falou, o que aconteceu? O interfone tá quebrado? Eu falei, não, você não é prefeito mais. Nem folha seca vai cair aqui, não. Porque é isso. O poder atrai as pessoas, não todas, tá? Mas o poder atrai as pessoas por causa da questão de, assim, ele pode me ajudar, ele pode mudar minha vida. Uma questão de interesse? Interesse. Mas tem o ser humano, sabe?
Então, assim, é isso que eu queria dizer, que eu vim preparado para essa pergunta. E eu esqueci. Da selva. Mas você tem TDAH. E tá aqui, ó. Tá aí, eu sei que tá, ué. Tá aí, ela é a terceira ou quarta. Olha, tá vendo? Deixa eu ver qual que era. A segunda. Aí. Tá vendo? A segunda. Mas, assim, eu queria deixar aí, porque eu nunca falei disso, por que é a selva, né? E é a selva. E ela é desleal com as pessoas. Infelizmente. E muitas vezes ela é desleal com as pessoas de bem. Que frustra, que entra, ou então acha que vai mudar o mundo ali. E vê que depende de... Mas a política tem uma coisa diferente também, que eu costumo... Eu penso nisso, mas assim, eu já falei para poucas pessoas. Vamos falar assim, de um deputado ou um prefeito, um político. Sim. O político pode ser bom e a equipe for ruim. Ele é ruim. Se o político é ruim e a equipe é boa, ele é bom. Porque a equipe faz com que ele... Porque a equipe trava a pessoa de conversar com o cara. A equipe... Entendeu? Então, assim, se ele tem uma equipe que não é... Que eu já tive por isso, tá? O cara era ótimo, só que a equipe do mal mesmo. De tipo assim, fazer coisas que não condiziam com o que eu acreditava e tudo. E eu saí, ele está continuando, mas eu acho que não vai ter tanto sucesso por causa disso, porque as pessoas ao redor não têm a vocação que merece. Ou seja, tem o poder que não deveria ter. Isso. De César o que é de César. Quase que eu não falo essa frase que você veio lá de Nova Lima preparado para falar. Vim lá de Nova Lima, chuva, tudo a questão. Mas é que você não entendeu. Eu não fiz essa pergunta aqui, que aí depois eu te faria o convite para você voltar para fazer a pergunta. Isso aí. Nós vamos voltar. E eu queria falar também, depois da gente falar de política mesmo, de política, do cenário do estado de Minas, né, dos candidatos, de questão de deputado. Eu queria falar muito sobre isso porque eu acho que a gente precisa mostrar para as pessoas que a política ela tem que ter a importância, prioridade A1 na nossa vida. Até porque também 2026 é um ano eleitoral. Estamos aí, né? Estamos chegando aí. E aí Outubro está aí. Você vê o Minas, assim, quem é candidato? Tem um candidato, né? Até agora tem um, né? Que é o vice-governador, né? Assim, aí o Cleitinho é candidato ou não é? O Calil é candidato, né? Ou não é? O Rodrigo Pacheco, senador, é candidato ou não é? Entendeu? Tem o Falcão, que é presidente da MM, ele é candidato ou não é? Então, assim, tem um cenário legal aí. Sabe por que eu fico triste? Porque talvez esses nomes que você citou aí, as pessoas nem nunca ouviu falar, mas de influenciador que está acabando com a vida, sabe a vida. Mas a que ponto nós chegamos, né? Minas sempre foi o fiel da balança da questão nacional, né? Nós tivemos Juscelino Kubitschek, Tancredo, Itamar Franco, tivemos Francelino Pereira, tivemos Eliseu Rezende, tivemos vários, né? Tivemos um quadro muito grande de políticos, né? E hoje nós não temos assim... Hoje, se falar assim, olha, então tá, o presidente Lula virar, ou o outro candidato virar e falar assim, nós vamos colocar um vice-presidente de Minas. Quem seria? Nós não temos. Antigamente dava briga. Dava para escolher. Nós tivemos quantos vice? Nós tivemos Itamar Franco, que foi vice-presidente da República. Tivemos Alencar, Zé de Alencar. Tivemos JK, Tancredo, que não assumiu, Itamar, que foi presidente. Então, nós estamos falando de um cenário de que Minas... Importante. Exportou para o Brasil inteiro vários políticos, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa muito de inovar e dar gás. E trazer informação. Isso aí. Que, inclusive, você tem um podcast também, ou ele está meio estagnado e vai voltar? Você tem um podcast? Eu tenho um podcast que chama Pod do Bem, que eu converso. Você fala sobre política? Não, no Pod do Bem eu falo sobre projetos e pessoas que praticam a solidariedade.
né? Tipo o Mário Pena, o Mano Dal, projetos que mudam a vida das pessoas. E sou apresentador do Banqueta na Assembleia, que está na TV Banqueta, né, de Nova Lima e Belo Horizonte, no canal 6 da NET, e que a gente fala Banqueta na Assembleia, eu entrevisto os deputados estaduais para saber dos projetos de lei de cada um e projetos que impactam a vida dos mineiros e das mineiras, né? Ou seja, então, quem quiser saber o que os deputados estão propondo, aonde que eles te encontram nas redes sociais ali? @TelGarzon, @Banqueta na Assembleia. Lembrando que o Garzon é com N. Z-O-N. E Tel sem H. Sem H. E na Banqueta, TV Banqueta. Tá. Então, voltando, o perfil é o Tel Garzon. Banqueta na Assembleia e TV Banqueta. Então, se a pessoa quiser entrar lá e saber, por exemplo, uma pessoa que lembra o nome do deputado que ela votou, ela falou, deixa eu ir lá ver. Isso. Então, tem lá, nós temos, uma vez por semana que tem as entrevistas, né? Então, assim, e eu tenho essa facilidade lá, porque eu trabalhei lá desde 2006. Eu já fui assessor de vários deputados. Né? Tempinho. Eu entrei lá, é muito novo. E aí, assim, você me fala assim, deputado tal, eu sei de qual região que é, quantos votos teve, o que ele atua, de que forma que ele trabalha, entendeu? Então, assim, eu vivo nesse meio mesmo da Assembleia lá. Então, é só te seguir aí para ficar informado. Isso aí, seguir para ficar informado. Quer deixar mais algum recado para quem está assistindo? Eu queria deixar um recado e dizer que agradecer todo mundo aqui, né, da Produção Sul, tiveram o maior carinho comigo. Você também, que, né, nós tivemos um contato através de você, viu a questão do meu livro e falou assim, eu tenho TDAH, e eu te chamei, falei, olha que legal o seu projeto, aí você me convidou, né? Eu achei interessante porque na hora que eu mexi nas redes sociais, aí parou no livro, parou em um vídeo que você falava assim, eu nunca li um livro que eu tenho TDAH. Eu falei, gente... Aí eu mandei a mensagem, falei, aonde que eu encontro o livro? Porque para uma pessoa que tem TDAH viver no ambiente político é super desafiador. Muito. Aí na hora que eu vi, falei, vou ler o livro. E aí você, com toda a humildade, aceitou. Então, agradeço por você ter vindo, ter colaborado aí com as informações, dizer que... estamos aqui, de portas abertas, que você pode vir, falar, inclusive, sobre as eleições que se aproxima. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E eu vou estar muito próximo aqui da região, se Deus quiser, com novos projetos. É o spoiler? Não, são outros projetos. Tá. TDAH são vários, né? Nós temos uma linha de projetos, linha de fabricação muito... Porque você tem um bloco também, né? Tem um bloco de carnaval, tô no foco do carnaval, no foco do trabalho. Carnaval, da política, da Assembleia e do podcast. Do podcast, de tudo. TDAH é isso aí, gente. É isso aí. Vamos rompendo, né? Então, e eu lembro que você falou uma frase, que o TDAH ia dominar o mundo, né? O TDAH vai dominar o mundo. É só a gente unir que a gente vai dominar o mundo, entendeu? Então, tá bom. Theo, minha mão tá um pouquinho fria. Te agradeço por tudo, dizer que foi muito bom a gente poder ter tido esse bate-papo aqui sobre TDAH. Agora não estou me sentindo tão sozinha aí dentro desse ambiente político. E agradecer quem assistiu o nosso programa, dizer que ele estará completo no YouTube e dizer que o Gira na Política é uma produção do portal Gira Notícia. Inclusive, convidar você para seguir o nosso perfil. Inclusive, faz um favorzinho, pede os seus seguidores para seguir o perfil do Gira na Política para a gente. Vou pedir e eu quero encerrar com uma frase do meu livro. Por favor. Que é assim, bom mineiro que sou, não perco o trem e movo montanhas. O que é mover montanhas? É fazer o impossível para conquistar as coisas. Então, tá bom. Muito obrigada. Eu finalizo aqui, porque daqui a pouco ele vai me dar o livro ali, eu vou ler e obrigada. Para você que nos assistiu, até o nosso próximo episódio.